Bom, irmãos, eu quero compartilhar com vocês um texto da Palavra de Deus que nos remete um pouco a esse tempo que nós estamos vivendo. Eu trago a experiência do povo quando Deus promete livrar Israel, logo naquele período do cativeiro no Egito, quando o povo começa a receber dose redobrada de trabalho imposto por Faraó, devido à fala de Moisés e Arão para ele libertar o povo. Então nós temos uma situação ali de acrescentar sofrimento sobre o povo de Deus. Por isso eu quero pensar com você sobre o gemido de Israel. Nós estamos vivendo um tempo em que a igreja de Jesus ela vem vivendo um gemido, é um clamor, é uma angústia. Essa questão do isolamento social traz sobre a igreja um sofrimento que talvez algumas pessoas não entendam, que é exatamente esta falta da comunhão, do encontro, da adoração em conjunto. E as pessoas começam a questionar, a reclamar, a sofrer um pouco. E agora vivemos um tempo até de um alongamento desse prazo do isolamento social. E cada vez mais parece que traz uma certa angústia no coração do povo de Deus. E eu quero deixar com você, nessa oportunidade, o pensamento do texto de Êxodo capítulo 6, do verso 2 ao verso 13. Acompanhe comigo a leitura da palavra de Deus, que diz assim: E Deus disse mais a Moisés: Eu sou o Senhor. Apareci a Abraão, a Isaque e a Jacó como o Deus Todo-Poderoso, mas não me conheceram pelo meu nome, o Senhor. Estabeleci a minha aliança com eles para dar-lhe a terra de Canaã, a terra de suas peregrinações, onde foram peregrinos. Ouvi o gemido dos israelitas, que os egípcios vinham escravizando, e lembrei-me da aliança que tinha com eles. Por isso, diz aos israelitas: Eu sou o Senhor. Eu vos tirarei do trabalho forçado sob os egípcios, vos livrarei da escravidão, e vos resgatarei com braço estendido e com grandes feitos de juízo. Eu vos tomarei por meu povo e serei vosso Deus, e sabereis que eu sou o Senhor vosso Deus, que vos tiro do trabalho forçado sob os egípcios. Eu vos farei entrar na terra que jurei dar a Abraão, a Isaque e a Jacó, e a darei a vós por herança. Eu sou o Senhor. Moisés disse todas essas coisas aos israelitas, mas eles não lhe deram ouvidos por causa da angústia de espírito e da dura escravidão. O Senhor disse também a Moisés: Vai e fala ao Faraó, rei do Egito, que deixe os israelitas saírem da sua terra. Moisés, porém, respondeu ao Senhor: Se os próprios israelitas não me ouviram, como o Faraó ouvirá a mim, que não falo com desenvoltura? Mas o Senhor falou a Moisés e a Arão, dando-lhes ordens para os israelitas e para o Faraó, rei do Egito, a fim de tirarem os israelitas da terra do Egito. O texto que nós lemos, ele diz assim, que Deus ouviu o gemido de Israel. Talvez por conta das circunstâncias da vida, existam alguns momentos que a gente fique com a sensação de que Deus não está ouvindo. O texto ele fala de um gemido. Nós temos na Bíblia 3 expressões que falam sobre essa nossa comunicação com Deus. A Bíblia fala sobre a oração e ela traz várias expressões sobre oração. Ela traz narrativa da oração dos profetas, a oração do próprio Senhor Jesus, a oração de Maria. Fala sobre oração várias vezes, apresentando o Senhor Jesus, indo ao monte orar, indo ao deserto orar. A Bíblia fala o tempo todo de oração, mas a Bíblia também fala sobre clamor. E a diferença entre oração e clamor está exatamente na forma de expressão.
O clamor, ele traz aquele grito, aquele brado de busca da presença de Deus, ou seja, o brado de louvor, é um clamor ao Senhor. Mas a Bíblia também fala de gemido, e aqui é onde nós entendemos e recebemos a palavra de Deus. Em vários momentos ele traz essa ideia de que Deus não estava ouvindo uma oração, Deus não estava ouvindo um clamor, Deus estava ouvindo um gemido. Aquele gemido que nós damos quando não conseguimos mais orar ou não conseguimos mais clamar, quando há uma angústia na alma e no coração e a gente não consegue se expressar, não consegue dizer bem o que há no coração, e diz que Deus estava ouvindo o clamor, o gemido de Israel. Isso é muito importante para nós, porque fala da maneira como Deus trata o seu povo, fala de um Deus que não é um Deus desatento aos detalhes das suas ovelhas, não é um Deus que está esperando só uma fala bonita, uma fala correta, uma fala teológica, não é só um Deus que está esperando um jejum, um clamor, um brado de angústia, mas é um Deus que atenta para os pequenos detalhes do seu povo. Ele fala de gemido. Deus ouve o gemido porque vê a escravidão do povo. Essa expressão que nós temos também no capítulo 2, verso 24, quando diz assim: ouvindo os gemidos deles, Deus lembrou-se da aliança com Abraão, com Isaque e com Jacó. São expressões que nós temos que traz essa ideia de Deus ouvindo. Capítulo 3, verso 7 também, nós temos a mesma expressão: e tendo visto a opressão sobre o meu povo que está no Egito, e tenho ouvido o seu clamor. Nós temos vivido alguns dias difíceis para a igreja de Cristo. Se nós pensarmos de forma geral no mundo, nós vemos um levante das trevas para enfrentar o cristianismo, não só no Brasil, mas no mundo. Vivemos o tempo e estamos vivendo o tempo do liberalismo teológico. As igrejas na Europa estão fechando, as igrejas estão virando teatros, cinemas, casas de show, as igrejas estão diminuindo no seu tamanho e na sua atuação. Surge, claro, alguns movimentos, mas nós vemos que o liberalismo teológico vem colocado a igreja numa berlinda da manifestação do cuidado de Deus, a igreja se mundanizando, a igreja fazendo os acordos, a igreja se envolvendo com a política, e por trás de tudo isso o que nós vemos é a igreja gemendo diante do seu Deus. Nós vemos o gemido nos ministérios, uma época onde nós a cada dia mais ouvimos história de suicídio de pastores. Nós vemos gemido nos ministérios porque nós temos pessoas e mais pessoas abandonando o seu campo de trabalho no reino de Deus, abrindo mão dos seus dons. Nós temos gemido, sim, temos gemido não só nos ministérios, nós temos gemido no rebanho, quando nós vemos cada vez mais pessoas confusas, procurando igrejas, não sabendo que tipo de teologia está correta, as pessoas caminham de lá para cá buscando respostas às suas necessidades, igrejas que cobram para fazer uma oração, cantores evangélicos que cobram cada vez mais caros, pastores cobrando cada vez mais, e o rebanho gemendo, buscando ser cuidado por Deus. É um gemido que nós temos. E agora nós temos esse gemido que a igreja, ela é cerceada da sua liberdade. A igreja não pode sair nos seus grandes encontros, que faz parte da característica da igreja, faz parte da história da igreja. E a igreja tem a sua liberdade cerceada, às vezes por questões, às vezes não, por questões políticas, podemos assim dizer, quando nós vemos que as pessoas elas vão se sentindo cada vez mais inseguras no contexto que nós estamos vivendo. Isso gera um gemido. Nós temos um gemido que há dentro de nós, da nossa alma, um gemido que vem por conta da nossa história de vida, um gemido que vem por conta dos nossos fracassos, das nossas angústias pessoais, um gemido que há dentro de nós, e diz o texto que Deus ouve o gemido de Israel. Deus ouve o gemido. E partindo disso,
que eu quero pensar exatamente com você sobre isso. O que esse gemido traz para nós refletirmos? A primeira coisa que eu vejo, a primeira verdade que eu vejo, é que o gemido expressa uma realidade do povo de Deus. Por mais que nós tenhamos algumas teologias ufanistas que mostram só o lado da vitória, porque na verdade o que nós vivemos é esse tempo de apresentar somente o lado do Cristo vitorioso, não do Cristo sofredor, da igreja vitoriosa, não da igreja sofredora, nós muitas vezes vamos nos afastando daquela compreensão de que a nossa caminhada aqui na terra com Jesus, ela é uma caminhada de cruz, de sofrimento, é uma caminhada de vitória, de bênção, de bem-aventurança, sim, mas tem o seu lado também difícil de se carregar. Essa parte da história do povo de Deus, já nós temos lá desde o começo. É o povo sendo escravo no Egito, é o povo sofrendo para conquistar a sua terra prometida, tendo que vencer os jebuseus, os heteus, os amorreus, os filisteus. É uma conquista cheia de dor, de sofrimento, uma conquista das bênçãos de Deus, por trás de muita luta, de muita perda de gente querida. Imagine o povo de Israel saindo do Egito para conquistar a terra prometida e sendo impactado por várias nações o tempo todo. Depois nós temos Israel enfrentando o cativeiro babilônico. Aí nós temos Israel passando ali 70 anos, perdendo parente, perdendo amigos, a destruição do templo de Jerusalém. E aí nós vamos vendo a história dos profetas, a história dos discípulos, a história dos apóstolos, marcada pelo sofrimento, marcado pela dor e marcado pelo gemido. E o que a Bíblia apresenta é esse Deus que está atento a isso, a essa dor e esse sofrimento que vem por conta de você abrir mão de algo por amor a Cristo, por amor ao reino, você assumir a sua fé, assumir a sua convicção religiosa e você pagar um preço por conta disso. De saber que essa angústia interior, essa luta que há dentro de nós, crentes em Jesus, a luta entre a carne e o espírito, a carne querendo fazer a sua vontade, o espírito querendo centralizar Cristo em nós, e muitas vezes esse sofrimento que vem e traz um gemido que Deus entende, o gemido do sofrimento, dessa luta espiritual, dessa batalha espiritual que nos acompanha. Deus entende, Deus ouve, Deus está atento a esse gemido seu. Seja ele qual for a sua luta. Esse gemido pode ter origem onde for, mas uma coisa a gente tem que ficar bem atentos, é de que o gemido ele expressa essa realidade do povo de Deus, da luta, da batalha. A gente quer que Deus responda às nossas orações como resultado da participação de um culto. A gente vai na igreja, pede para o pastor orar, pede para um irmão orar, pede para um profeta orar, pede para um apóstolo orar, pede para um bispo orar, e nós queremos a resposta rápida, queremos que Deus faça e cumpra aquilo que nós achamos que Ele tem que fazer, não queremos passar pelo processo de Deus, e queremos mais sim fugir do sofrimento, enquanto o sofrimento, a angústia, a tribulação, ela faz parte do processo de Deus na nossa vida. A primeira coisa que eu vejo sobre essa questão do gemido é que o gemido ele expressa uma realidade nossa como povo de Deus. A história de Israel é uma história de angústia gloriosa. É uma história de sofrimento bem-aventurado. É uma história de louvor e adoração. Mesmo que seja debaixo da tribulação. A experiência de Paulo e Silas encarcerados, com seus pés amarrados, ali sofrendo por amor a Cristo e cantando e louvando e bendizendo o nome do Senhor. É isso que expressa o gemido de Israel. Um gemido que me faz lembrar
da história da igreja nos países comunistas, que eles não podiam fazer barulho, não podiam cantar alto, eles apenas murmuravam as canções, murmuravam os textos bíblicos, e Deus foi ouvindo aquela adoração, aquele gemido de Israel, e Deus libertou o povo na Alemanha nazista. Deus libertou a igreja, porque a igreja tinha um gemido sincero, um gemido verdadeiro, aquele gemido que vinha da alma, o povo louvando, sofrendo, mas louvando e bendizendo o nome do Senhor. O gemido de Israel expressa isso, meus irmãos. Mas o gemido de Israel também nos faz pensar de que esse gemido não pode ser um gemido de vitimismo. Versículo 9, nós temos uma expressão muito interessante aqui no texto que eu quero compartilhar com você. Diz assim: Moisés disse todas essas coisas aos israelitas, ou seja, o que Deus mandou Moisés dizer, Moisés disse. Mas olha o que o texto diz. Diz que eles não deram ouvidos a Moisés por causa da angústia de espírito e por causa da dura escravidão. Nós corremos o risco de recebermos palavra de Deus, direção de Deus, orientação de Deus, a profecia de Deus, a orientação de Deus para o seu povo, e não dar ouvidos, não porque nós não creiamos naquilo que está sendo dito. Porque eu acho que esse é um grande dilema do crente. Ele crê na palavra, ele crê que é verdade que Jesus é o Filho de Deus, ele crê que é verdade que Deus é todo-poderoso. Mas muitas vezes, por conta, como diz o texto, da angústia de espírito, ele não consegue ouvir aquilo que ele mesmo crê. A angústia de espírito tira a sensibilidade espiritual. A angústia de espírito rouba essa esperança futura. E diz o texto que Moisés falou tudo o que Deus falou, a maneira como Deus falou, o pacto que Deus fez, por ter dado ouvidos ao gemido. Moisés chega para o povo e diz: olha, Deus mandou dizer que ele está ouvindo o gemido. Deus mandou dizer que ele vai libertar Israel. Mas diz o texto que o povo estava com um espírito tão angustiado que o povo não conseguia ouvir o que Deus estava dizendo. Talvez, queridos, essa para nós seja uma das grandes lições que precisamos aprender sobre a nossa caminhada com o Senhor. Nós temos uma dificuldade muito grande, isso eu falo nós no sentido geral, nós seres humanos, de lidar com a sensibilidade não só espiritual, mas a sensibilidade mental, por conta dos sofrimentos que passamos. E aqui ele diz que a escravidão estava sendo tão pesada, a dura escravidão, como diz o texto, que estava tirando deles a sensibilidade espiritual, a sensibilidade do que Deus estava dizendo. Talvez comigo e com você possa acontecer isso também. Talvez a gente entre em um processo de sofrimento, de angústia, que começa a levar muito tempo. Talvez as situações da vida, você pode aí, você que está me ouvindo, ser acometido por uma enfermidade, e essa enfermidade cada vez mais tirando a sua saúde, a sua estrutura, tirando as suas forças, e isso vai debilitando o seu ouvido, e você para de ouvir a Deus, porque esse gemido, ele começa não mais a ser um gemido de expressão, de busca da presença de Deus, mas um gemido de desespero, de falta de esperança, um gemido de falta de visão de futuro, um gemido da vítima que se coloca diante da vida como alguém puramente sofredor, que não merecia tal sofrimento. Israel não merecia o que passou, Jesus não merecia o que passou. Mas o que nós temos aqui, a indicação de que o povo de Deus estava perdendo a sensibilidade de ouvir a voz de Deus por conta da angústia de espírito. Meu querido irmão, minha querida irmã, talvez os seus sofrimentos estejam causando isso. Talvez esse período que estamos vivendo de isolamento social
possa causar isso também. A gente começar a ficar tão irritado com as decisões do governador, as falas que giram nas redes sociais, e a gente conversar tanto sobre essas questões e perder a sensibilidade do que Deus está tentando dizer para Israel. Quando trazemos também esse pensamento do gemido de Israel, nós vemos que o gemido, ele coloca Deus em movimento. Nós temos aqui no texto, no verso 5, nós temos uma expressão muito interessante que diz assim, que Deus ouviu o gemido de Israel, dos israelitas, e lembrou-se da aliança que tinha com eles. Quando nós falamos de gemido, podemos ter um pouco e trazer um pouco aquela ideia da pena, né, da empatia. Deus sentiu pena do povo, o povo estava sofrendo demais, Deus sentiu empatia e por isso ele decidiu libertar o povo. Talvez você pense a mesma coisa em relação a você. Talvez a sua oração ela seja um mantra de sofrimento na presença de Deus, para ver se Ele sente pena de você e termina com o seu sofrimento. Mas não, o gemido de Israel trouxe ao coração de Deus a lembrança, não que ele precisasse lembrar, mas o autor ele se expressa assim, que Deus lembrou da aliança, ou seja, Deus agiu porque lembrou da aliança. Então o nosso gemido é ouvido por Deus e renova a cada dia essa aliança. Ele nos chamou para seguir a Jesus, Ele nos trouxe a salvação para que nós pudéssemos andar em vitória, e quando estivéssemos em momentos delicados da nossa história, Ele pudesse estender as mãos e nos socorrer. Ele está ouvindo o gemido. Mas nós temos aqui também a manifestação do movimento de Deus através de uma metodologia diferente. Ele diz assim: eu estou ouvindo o gemido de Israel, e ele endurece o coração do faraó. Ele não diz: eu estou ouvindo o gemido de Israel, vou resolver todos os problemas. Não, ele complica um pouco mais. Por quê? Porque ele quer manifestar a glória dele. Ele diz no versículo 7, eu vou mostrar para vocês, ele diz no texto, que eu sou o vosso Senhor. E quando ele decide endurecer o coração de Faraó, na verdade, aquele endurecimento do coração de Faraó era uma resposta ao gemido de Israel. Talvez pareça um pouco de incoerência, você fala, mas Israel estava sofrendo tanto e Deus endurece mais? Pois é, meus irmãos. Só que a gente precisa lembrar uma coisa, que quando Deus endureceu o coração de Faraó, o propósito dele não era com o Faraó. O propósito dele era com Israel. Era manifestar a glória dele sobre Israel. E talvez é o que esteja acontecendo nesses dias. Ou talvez é o que esteja acontecendo na sua história de vida. Talvez Deus esteja permitindo o endurecimento de várias situações ao redor. Pessoas que você gostaria que Deus resolvesse situações, que Deus mudasse corações, e parece que as coisas endurecem mais, mas na verdade, quando Deus permite que o outro endureça, Ele pode estar mostrando para nós que Ele quer estar cada vez mais revelado a nós, cada vez mais presente na nossa caminhada e presente na nossa história. Deus ouve o gemido de Israel. Deus ouve o seu gemido. Talvez você esteja vivendo aquela fase que você não consiga nem mais falar, orar, usando expressões da sua fala para dizer a Deus o que de fato você gostaria e que Ele resolvesse ou fizesse, que você já não sabe nem mais o que pedir. Talvez você não tenha forças para clamar, mas talvez haja no seu coração um gemido, uma dor, uma angústia, e é bom você lembrar de que Deus ouve o gemido dos seus filhos. Que Deus te dê essa percepção e que essa percepção renove a sua fé, renove a esperança. Por isso nós podemos dizer: chora, Israel, né? Deixe o seu gemido aparecer, porque Deus está atento ao gemido do seu povo, Deus está atento ao gemido de Israel. Que Deus te abençoe.